locais de incêndio, a distribuição da cena pode ser quase completa devido à queima prolongada e às operações de rescaldo e combate às chamas, fazendo com que desapareçam todos os vestígios. Diante da impossibilidade de uma interpretação confiável sobre a posição dos objetos, sobre os padrões de queima e de outros elementos relevantes típicos do incêndio, torna-se ainda mais necessária a aplicação do método científico no exame de elementos remanescentes, mesmo em cenas comprometidas, mas que ainda assim podem revelar informações importantes. Quer saber como? Poucos locais são tão intrigantes quanto uma cena de incêndio ou explosão. Devido ao mistério que envolve as motivações e suas circunstâncias, toda cena de incêndio ou explosão deve ser considerada como um local de possível crime, principalmente no que diz respeito ao isolamento, preservação, coleta e processamento dos vestígios remanescentes. Como cena de crime, um local de incêndio é a antítese do local de crime clássico ideal. Houve destruição quase que total dos materiais atingidos pelas chamas, além de perda por evaporação ou diluição de possíveis substâncias acelerantes do fogo, líquidos inflamáveis, por ação dos agentes extintores. Naturalmente, essa destruição afeta os vestígios que permitiriam revelar possíveis causas acidentais ou intencionais do incêndio. A cena acaba se tornando naturalmente violada pela ação de veículos, bombeiros e equipes de resgate, equipamentos de extinção e grandes quantidades de água. A preservação do local e o controle de entrada de pessoas não autorizadas tornam-se difíceis devido à atração que o fogo oferece ao público curioso e à imprensa. Ainda a possível ação de intempéries que podem comprometer os elementos da cena quanto à perícia acionada dias após o evento. Devido a todas essas dificuldades, além da complexidade do exame, existe uma necessidade especial de todo perito que atua em locais de incêndio possuir conhecimento multidisciplinar em áreas como química, termodinâmica, ciência dos materiais, eletricidade, materiais inflamáveis e análise de riscos. Além de ser imprescindível desenvolver uma abordagem analítica para a realização do seu exame. Essa abordagem analítica envolve a utilização da metodologia científica, não apenas na elaboração do laudo pericial, mas primordialmente no exame da cena, onde a avaliação paciente, completa e sistemática da cena e de seu conteúdo geralmente revelam grandes informações sobre o caso. Aplicado à investigação e à reconstrução de incêndios, o método científico é um processo sistemático de 7 etapas lógicas e iterativas. A primeira etapa é o reconhecimento das necessidades. Após a chegada da requisição de exame, o perito criminal deve se deslocar o mais rápido possível para o local e determinar quais os recursos necessários para conduzir minuciosamente o seu exame. Nessa etapa, a perícia deve verificar as condições de preservação do local, identificando as pessoas responsáveis. Deve-se atentar também para que sejam garantidas as condições de segurança para a realização dos exames, elaborando sempre que possível uma estratégia para a entrada e permanência no local em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Mas na grande maioria das vezes, a perícia comparece ao sítio dos fatos após a chegada ou saída dessas outras equipes, o que inviabiliza o planejamento. Assim, cabe sempre ao perito avaliar as condições necessárias e a garantia da realização dos trabalhos em segurança. A segunda etapa é a definição do problema. Nessa etapa do método, deve-se identificar as autoridades responsáveis e testemunhas que possam fornecer informações importantes a respeito do sinistro, para que possa ser determinada a natureza do incêndio. Mas o perito não deve se basear exclusivamente em depoimentos para conduzir os exames ou elaborar a conclusão do laudo técnico pericial. Basicamente, cabe ao perito comparar os informes obtidos com os elementos técnico-materiais levantados e estabelecer se eles são corroborantes ou conflitantes, para orientar o seu raciocínio lógico no local e embasar sua convicção a respeito de como o fato ocorreu e quais os motivos, ou pelo menos os mais prováveis que lhe deram causa. A terceira etapa envolve a coleta de dados. Nesse momento, os elementos materiais são registrados por meio de observações diretas, medições, fotografias e, quando possível, coleta de vestígios. A quarta etapa envolve a análise dos dados coletados. Utilizando o raciocínio indutivo, são analisados todos os dados coletados a fim de se chegar a uma conclusão.
O perito deve constar não só com o seu conhecimento técnico, mas também com a experiência na avaliação dos dados. Isso é importante, pois nesse momento pode ser agregados conhecimentos de casos semelhantes já atendidos ou mesmo publicados em relatos de experiência em revistas científicas. Essa análise geralmente ocorre fora da cena, o que permite ao perito recorrer à literatura e a demais plataformas de conhecimento para fundamentar o seu laudo pericial. A quinta etapa do método científico aplicado aos incêndios envolve o desenvolvimento de hipóteses a respeito do sinistro. Uma hipótese pode ser definida como uma suposição apresentada para explicar fatos que servirá como base para um estudo mais aprofundado, o qual permitirá confirmá-la ou refutá-la. Após a análise dos dados, o perito formula uma hipótese para explicar a origem, a causa e a dinâmica do incêndio. Essa hipótese deve ser consistente com as observações do local, com os vestígios e com os informes obtidos. Bem, uma vez formulada, a penúltima etapa diz respeito à validação dessa hipótese. Aqui utilizamos o raciocínio dedutivo, que nos permite chegar a uma conclusão baseada em fatos previamente conhecidos. Isso acontece por meio da comparação da hipótese com fatos conhecidos, com histórico, com informações técnicas a respeito de materiais combustíveis, substâncias inflamáveis e possíveis fontes de ignição, além de pesquisas e estudos publicados na literatura. Um aspecto importante dessa etapa é a ideia de se criarem hipóteses alternativas que também possam ser testadas. Aqui vale a pena chamar a atenção para um ponto importante. O método científico aplicado à perícia de incêndio é fundamentalmente diferente daquele usado em outros campos da ciência experimental. Lá, a observação de um evento faz com que o cientista formule uma hipótese sobre um fenômeno e, em seguida, faça experimentos para coletar dados com a intenção específica de testar ou rejeitar essa hipótese primária. Somente se essa hipótese tiver sido rejeitada, o pesquisador retornará ao processo e criará outra hipótese para teste. Nas investigações de incêndio e explosão, é muito rara a possibilidade de recriar um evento para testar a hipótese de forma real. Obviamente, você não vai poder colocar fogo em outra casa, em um veículo ou explodir um caixa eletrônico para testar sua hipótese, ao bem da perícia. A não ser que você seja um perito da cidade de Jacksonville, na Flórida, trabalhando no incêndio da Lime Street em 1990, mas você não é. Então, o perito deve reunir dados confiáveis, adequados e aplicar as análises robustas para desenvolver uma hipótese para explicar o fenômeno. Como essas descobertas costumam ser questionadas pelo princípio do contraditório nos processos judiciais, espera-se que o perito tenha avaliado a possibilidade das hipóteses alternativas. Ele vai ser questionado por isso. A avaliação de todas essas hipóteses é às vezes chamada de raciocínio abdutivo, mas isso será assunto para um outro vídeo. E assim, finalmente, conseguimos fazer a seleção da hipótese final. O resultado final, exposto no laudo pericial, deve conter a seleção da hipótese que mais se ajusta a todos esses dados disponíveis. Dados que também permitem ao perito rejeitar outras possíveis hipóteses formuladas. Esse processo é aplicado na maioria das investigações sobre incêndios. Quando aplicado em avaliações médicas, é chamado de diagnóstico diferencial. Pessoal, isso não vale somente para os incêndios. As explosões possuem efeitos muito próximos dos incêndios, muitas vezes ocorrendo simultaneamente no local. E para fechar, vimos que a abordagem científica na realização de perícias é de grande importância para o correto exame de uma cena de crime, possibilitando ao perito transformar seus elementos materiais em informações relevantes para os destinatários do laudo. Devido à destruição da qual falamos no começo do vídeo, é muito difícil que o perito tenha uma interpretação confiável dos elementos, como, por exemplo, dos padrões de queima, que permitam estabelecer a direção ou a duração da exposição ao fogo. A aplicação de uma metodologia analítica evita também que se aplique a curiosa tendência das pessoas em demonstrarem alguns vieses com relação à causa do incêndio, baseados em filmes e opiniões de leigos que atribuem um curto-circuito para qualquer causa de incêndio, gastando tempo e energia para provar que o fogo teve essa causa, em vez de gastar o tempo procurando a causa verdadeira. O julgamento prévio da causa do incêndio é tão perigoso quanto o julgamento de qualquer outro evento ou crime misterioso. O uso de uma abordagem sistemática para o exame pericial, como a descrita aqui no vídeo, certamente minimizará os efeitos de vieses e preconceitos.
Como exemplo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de 2 artigos de minha autoria, referentes a locais que eu atendi e que foram publicados na Revista Brasileira de Criminalística. O primeiro trata de um exame pericial de explosão referente ao caso da fogueira de Osasco, vocês se lembram? E o segundo aborda a aplicação do método científico na perícia de incêndio em uma fábrica de tintas. E como todo contato deixa uma marca, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!